Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 12º, Perfeição Moral. Vamos iniciar o item Paixões. Paixões. Questões 907 e 908. E uma explicação de Kardec. Vamos estudar? Se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. Vamos lá. Paixões, 907. Uma vez que o princípio das paixões faz parte da natureza, esse princípio ele é mau em si mesmo? Resposta: não. A paixão está no excesso aliado à vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Bom, pela tônica que nós vimos até agora em todos os vídeos anteriores, dá para nós percebermos claramente que estamos falando de uma situação de equilíbrio e de responsabilização. Tudo é assim, né? Em a natureza, e tudo é assim na lei divina ou natural, que é o que nós estamos estudando. A lei divina ou natural, Kardec dividiu em 10 partes e nós estudamos todas as 10 partes e aí entramos agora em perfeição moral, né? Que é algo que nós buscamos, é algo que Jesus tem e que nós vamos chegar lá. E que cada um está num estágio evolutivo. Tudo que é em excesso faz mal. Se você tomar muita água, você morre. Há notícias há 2, 3 meses, estamos gravando esse vídeo em 2023, hoje é dia 29 de 28 de novembro de 2023. Há alguns meses tivemos a triste notícia de um garoto que tomou água, muita água, e acabou morrendo por ter tomado muita água. Não estamos falando de afogamento, estamos falando de beber água. Tudo que é em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Inclusive naquele embrião de sentimento que é a paixão, que é o princípio do amor, né? É quase um amor. É algo que nós somos movidos, pelo qual nós somos movidos, e isso faz muito bem para o progresso da humanidade. O excesso faz mal. 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Resposta: as paixões são como um cavalo, que é útil quando é domado, mas perigoso quando domina. Reconhecei, portanto, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la e que resulta num prejuízo qualquer para vós ou para os outros. É um limite muito interessante que nós já estudamos também, que é: só faça para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Como nós não nos conhecemos e como nós temos uma tendência de fugirmos à responsabilidade, para falar bonitinho, para ser eufemista, então nós temos a ideia de falar assim: não, se fizer comigo, se eu merecer. Então, às vezes não funciona muito essa medida. Aí a gente muda a medida. Como que se muda a medida? Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Já estamos um pouquinho mais próximos da medida do equilíbrio. E aí dá para nós trabalharmos aqueles que têm filhos, né? E que são verdadeiramente pai e mãe, porque tem só aqueles que puseram criança no mundo, né? Enfim, acho que você também deve conhecer muita gente assim. Mas estamos falando de pai e mãe de verdade. Não faça com o filho do outro aquilo que você vai ficar muito bravo se fizer com seu filho ou com sua filha. Percebe? Então é uma situação que dá para já melhorar um pouquinho da gente entender o limite do outro. Então, se a paixão ela faz mal para mim, eu posso chamar de paixão, por exemplo, a avareza. A avareza é um tipo de paixão. E ela faz muito mal para mim e para os outros. Não é? Faz mal para mim e para os outros quando vivemos na penúria para que eu guarde esse dinheiro. Então faz mal para mim desde agora e faz mal para o outro que convive comigo. E faz muito mal para mim quando eu desencarnar. E tem aquele tipo de avareza que faz mal só para mim. Porque é para quem está comigo e está perto de mim tudo, para os outros absolutamente nada. E aí um grande problema, um enorme problema para o sujeito que é avarento ou avaro, que vai sofrer muito por não conseguir se desapegar
dos bens. A paixão cria vínculo, a paixão cria necessidade, a paixão cria dependência. A paixão é um vício, cria dependência. Isso é gravíssimo. E todo vício nós devemos evitar o máximo possível. Ou desintoxicarmos-nos dele quando percebemos que esse vício está nos fazendo mal. Né? A explicação de Kardec é a seguinte: as paixões são alavancas que multiplicam as forças do homem e o ajudam a realizar os desígnios da providência. Mas, se ao invés de dirigi-las, o homem deixa-se dirigir por elas, ele cai nos excessos, e a mesma força que em suas mãos podia fazer o bem recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Portanto, o princípio das paixões não é um mal, uma vez que se baseia numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso torna-se um mal quando tem por consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal indica a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Quando eu estou mais próximo da animalidade? Quando eu vivo para satisfazer os meus instintos de cama e mesa. Quando eu trabalho, vivo e a minha existência está predominantemente ligada à satisfação do meu diafragma para baixo. Então, fatalmente eu vou ter paixões aí. Fatalmente eu vou ter paixões aí para satisfazer a mim. Né? O narcisista, que está muito na moda, né? Se vê muito, principalmente na internet, se vê muito falando sobre narcisismo. O narcisismo é uma paixão exagerada por si mesmo. Quando o mais importante sou eu e aquilo, como diz na música do Caetano Veloso, Narciso acha feio tudo que não é espelho. Só ele é importante, só o narcisista é importante, só o narcisista tem direitos, só o narcisista precisa receber carinho, amor, afeto, só o narcisista tem direitos, os outros têm todos deveres para com ele. Então, se nós em algum grau entendemos que as pessoas têm obrigações conosco, estamos fatalmente com algumas paixões ali desenfreadas, algumas paixões ali fora da regra. Se nós temos paixão pelo nosso trabalho, somos apaixonados pelo nosso trabalho em produzir, em fazer o bem, somos apaixonados em poder ajudar ao próximo, essa é a força construtora do universo. Essa paixão por fazer o bem, essa paixão por fazer o outro feliz. Isso é extraordinário. Se a paixão ela é revertida exclusivamente para mim, é o problema. Então dá para a gente ver se a paixão é natural ou se a paixão é algo natural e bom ou se é algo pernicioso que está me fazendo mal, é para onde ela está dirigida. Se a paixão está dirigida em mim para o bem do próximo, boa. Se a paixão está dirigida para satisfazer as minhas necessidades, não importa como isso vai acontecer, tem alguma coisa muito errada. Percebam que o tempo todo dá para a gente buscar o equilíbrio, que no atual estágio que nós estamos na Terra é o que se pode buscar. Qual é o equilíbrio? Eu tenho a paixão natural, que me impulsiona para frente, que é o termo que se usa. Nossa, sou apaixonado pela doutrina espírita. Ótimo. Você é apaixonado pela doutrina espírita e vivencia isso, vivencia a doutrina para que os outros cresçam. Você está com o instinto natural da paixão, que é levá-lo para frente, que é esse impulso da humanidade. Sou apaixonado pelo espiritismo porque vai me levar para a colônia. Porque eu vou no centro buscar toda semana a paz que eu preciso. Você é um consumidor de espiritismo? Você só trocou de nome da religião? Muito provavelmente você não fala céu, fala colônia,
não fala inferno, fala umbral, mas achando que colônia e umbral tem a mesma conotação de céu e inferno. E trocou a missa e a hóstia pela palestra e o passe. Percebe? Então, dá para fazer essa análise. Paixão. Estou apaixonado por algo edificante, criacionista, que eu vou criar alguma coisa para alguém, que me impulsiona para a evolução. Ótimo, perfeito. Alguma coisa que tem que me agradar, paixão para que me agrade, está errado. Se eu sou apaixonado por alguém e quero a felicidade dessa pessoa, se ela não me quiser, eu continuo querendo-a bem e permito, não gosto muito dessa palavra, mas conformo-me, vou trocar, conformo-me com o fato dela ser feliz com outra pessoa. Isso é uma paixão edificante. A paixão que a pessoa, querendo ou não, tem que ficar comigo e eu sou abusivo com ela e destruo a sua autoestima, destruo o seu psicológico para que ela esteja sempre ao meu lado, isso é uma paixão egoística, isso é uma doença. Isso é ser mau caráter. Então essa paixão não é aquela natural que impulsiona, é aquele vício que aprisiona. Percebeu a diferença? Mais ou menos isso. Amanhã a gente continua falando sobre paixões. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo. Beijo pra você que fica. Tchau.